Queridos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós estamos na 5ª semana da campanha, trabalhando uma colheita abundante. E nós já temos pessoas colhendo, né? Hoje, por exemplo, após a mensagem, nós teremos testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Amém? Você está feliz com Deus nessa noite? Você veio preparado para ouvir algo da parte de Deus? Glória a Deus. Nós ficamos felizes. Por aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Ele já falou aqui sobre fé, ele já ministrou aos nossos corações sobre esperança, sobre alegria, já falou também sobre pecado, o quanto ele nos atrapalha, e hoje Deus nos dá uma palavra sobre sabedoria. E nós, então, precisamos, para que possamos trabalhar uma colheita abundante, buscar sabedoria. Então, logo de início, eu gostaria de ler com você um texto em Josué, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim o texto: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós temos aqui, queridos, algo que o livro, que é o livro da lei, que é a palavra de Deus, é o manual da sabedoria. E não tem como nós falarmos de sabedoria nessa noite sem mencionar o rei Salomão. Salomão, quando nós lemos o Velho Testamento, especificamente os livros de Reis, nós vamos identificar um jovem inseguro, assumindo um grande trono em Israel, mas ele viu que lhe faltava algo, faltava alguma coisa. E nós podemos hoje olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas situações e observar que muitos casamentos faliram por falta de sabedoria. Comércios, lojas, empresas faliram por falta de sabedoria. Amizades que antes eram pessoas conectadas, que andavam juntas, hoje já não existe porque faltou sabedoria. Então, sabedoria é algo que vai nos levar para o nosso destino. É algo que vai nos aproximar de Deus. É algo que vai nos levar para a eternidade. Porque as nossas decisões precisam ser sábias. Então, o que fazer para que essa sabedoria que Salomão alcançou diante de Deus, nós possamos também desfrutar ainda no tempo de hoje? Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Nesta noite, você que veio aqui neste lugar, eu não sei como você está. Quem sabe você está inseguro, sentado no trono, sentado no lugar certo,
está no lugar certo, mas você acha que falta alguma coisa. Salomão estava dessa maneira, e Deus o preenche com a sua presença, com sabedoria, com graça, com discernimento, com entendimento. E nessa noite, esse mesmo Deus está nesse lugar para preencher todos os vazios da sua alma. Esse Deus está nesse lugar para preencher todas as lacunas do teu Santo Espírito e encher você de poder, de graça e de unção, para que você desfrute de uma vida abundante. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos alcançar sabedoria, o fundamento do sucesso, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um coração humilde e dependente. Veja o que diz o texto de 1 Reis, no capítulo 3. Ele vai dizer assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Como eu disse agora há pouco, Salomão assume o reinado. Agora imagine você assumir o reinado depois de um grande líder, de um grande rei chamado Davi. Imagina aí, você sentar na cadeira que antes era do cara, o rei Davi, o cara que não perdeu uma batalha, o rei que não perdeu uma guerra. E você, com menos de 20 anos, sentar no trono de um homem como esse, para governar uma nação de milhares e milhares de pessoas. Salomão poderia muito bem sentar no trono e dizer: eu agora sou o cara. Sou eu que mando, desmando. O que eu disser está feito. Alguns de nós, quando Deus dá um pouquinho de poder, às vezes, acontece isso. Mas o que foi que ele fez? Deus, me dá discernimento. Deus, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor agora, eu não vou conseguir governar esse povo. Eu preciso de Deus. Queridos, essa situação que você está passando, esse momento que você está vivendo agora, sabe qual é esse momento? É um momento em que ele aponta para Deus. Você não está preparado ainda para viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso hoje você está sendo preparado, você está sendo lapidado, e essa lapidação passa pela dependência de Deus. Você não pode chegar do outro lado com esse coração. Você não pode chegar do outro lado com essa soberba. Deus está dizendo: você precisa depender de mim. Você precisa depender de Deus. Não é a sua conta bancária que vai te fazer chegar lá. Não é o seu conhecimento que vai te fazer chegar lá. Porque se fosse assim, Salomão não precisava pedir nada a Deus. Porque, queridos, dinheiro Salomão tinha de sobra. Quando ia fazer um sacrifício, Júnior, era 1000 bois. Dinheiro Salomão tinha de sobra. Status, posição, ele tinha de sobra. Mas sabe o que ele disse? Isso não vale nada diante da presença de Deus. Ele é maior. Oh, aleluias! O maioral do maioral está aqui nesse lugar.
O Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar e sabe onde Ele quer reinar. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer sentar no trono do seu coração. Sim, sim, no trono do seu coração. Onde está a angústia, onde está a infelicidade, onde estão as traições, onde está a soberba. Ele vai assentar no seu trono. Ele vai reinar. Ele vai direcionar a sua vida no nome de Jesus. Por isso que Paul Walsh, esse pastor americano que eu gosto muito, ele vai dizer: todos nós necessitamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente. Sabe o que ele está dizendo? Dias difíceis apontam para a graça de Deus. Sabe por quê, queridos? Na maioria das vezes, quando as coisas estão tudo legal, para a igreja hoje não. Vamos para a oração. Vamos ali na casa do irmão orar por ele. Vamos ali no aprisco. Quando as coisas saem fora do trilho, principalmente fora do nosso controle, é Deus dizendo: olhe para mim. Deus está falando com você nessa noite, e Ele está dizendo: olhe para mim. Olhe para mim. Deus está dizendo para você mais uma vez: não olhe para essa enfermidade, não olhe para o seu casamento, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, olhe para mim, olhe para mim, eu sou o seu Deus. Em segundo lugar, queridos, seja um testemunho inspirador. Veja o que diz o texto. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Como eu disse a você, esse cara, esse homem, ele poderia muito bem se exaltar e dizer: eu sou o cara. Mas ele entendeu que Deus o fez chegar onde ele chegou. E Deus agora está tirando alguém que estava por trás das cortinas do palácio para assentar no trono. Deus está dizendo para você nessa noite: você está vivendo no anonimato de Deus, mas eu vou transformar o teu choro, a tua oração no anonimato, em grande vida inspiradora. Você vai inspirar outras pessoas. Quando nós olhamos para a vida desse homem, e aqui eu quero destacar essa palavra, esse país, Egito. No mundo antigo, queridos, o que você quisesse saber e conhecer, você tinha que ir para o Egito. Porque eles eram os tops. Eles conheciam de tudo. E o que eles não conheciam, eles inventavam. Os egípcios, uma das civilizações mais antigas do mundo. Esses caras eram os caras. Mas a Bíblia diz que até os egípcios ficaram impressionados com a sabedoria que Deus deu a Salomão. O que Deus faz
é diferente do que o homem faz. O que Deus faz, segura aí, o que Deus faz é diferente do que o homem faz. Quando Deus te levantar, quando Deus te tirar de por trás das cortinas, lembre-se, foi Ele, é para Ele e sempre será Ele o dono da sua vida. Aguarde, porque Ele vai fazer na sua vida. E quando nós olhamos para a vida de Salomão, a Bíblia diz que não apenas o Egito, mas de todas as nações, as pessoas ficaram curiosas. Como é que pode um homem ter tanta sabedoria? Como é que pode o homem julgar duas mulheres? As duas diziam ser mãe daquela criança. E ele ter a sabedoria, o discernimento, quando ele faz aquela insinuação de que partiria a criança no meio, e uma das mães diz: não parta a criança, pode dar a ela. Ele ter o discernimento de Deus. Essa é a mãe verdadeira. Aquele homem cheio de sabedoria e entendimento se tornou uma referência mundial naquele tempo. E eu queria dizer para você que Deus, nesse lugar, aqui mesmo onde nós estamos, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar você, Deus vai levantar na sua casa, na sua família, Deus vai levantar nesta igreja homens e mulheres inspiradores que não apenas influenciarão Cabrobó, que não apenas será na região, que não apenas será em Pernambuco, que não apenas será no nosso país, mas também nos quatro cantos desse mundo. Deus é o Deus que cumpre promessas. Agora, eu preciso perguntar para você: será que nós temos sido pessoas inspiradoras? Será que alguém olhando para nós terá a curiosidade de saber onde cultuamos? Terá a vontade de estar num culto como esse, olhando para a nossa vida? Se alguém fosse ler a sua vida como livro, encontraria Jesus em suas páginas? Se alguém fosse ler a sua vida como livro, encontraria Jesus em suas páginas? Será que a minha vida está inspirando pessoas ou está afastando pessoas? Será que a minha vida está atraindo pessoas e falando desse lugar para esse lugar, ou está afastando pessoas desse lugar? Será que a minha vida está atraindo a minha família, ou está afastando? Porque a Bíblia diz que Salomão atraiu pessoas grandes e pequenas de todos os lugares do mundo. Mas se você, de repente, por algum motivo, não está vivendo essa vida, Deus está dizendo e falando ao nosso coração nessa noite, que esse é o dia, essa é a noite
da virada de chave da sua vida, em que você vai voltar para o propósito, em que você vai voltar a desfrutar do caminho, em que você vai voltar a viver a vida que Ele quer para a sua vida, que é uma vida abundante, que é uma vida cheia de graça, de alegria, de poder no seu Santo Espírito, luz para aqueles que estão em trevas, luz para aqueles que estão em trevas, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, e Ele está dizendo: eu mudo a sua situação, eu mudo a sua sorte, eu mudo o seu caminho. Aleluia! Mas agora, caminhando para o fim, viva com expectativas sobrenaturais. Farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Sabe, irmãos, quando nós folheamos a história, nós vamos observar que uma das maiores preocupações de um rei, principalmente, do século passado, era os seus inimigos. E quando Salomão tem esse encontro com Deus, Deus pergunta a ele: o que é que você quer? Imagina aí você diante de Deus, e você então ouve de Deus: o que você quer, eu vou te dar. Imagina, você e Deus perguntando para você: o que você quiser, eu vou te dar agora. Salomão, sentado no trono, com todo o poder, como eu já disse, ele poderia muito bem dizer: eu quero a morte dos meus inimigos, dos reinos vizinhos, eu quero toda a riqueza dos reinos próximos, eu quero ser o maior, mas ele simplesmente dispensou todas essas possibilidades e pediu a Deus discernimento e sabedoria. Sabe por quê, queridos? Porque Salomão, ele estava com expectativas sobrenaturais. Porque muitos de nós vivemos apenas no natural. Nós vivemos apenas naquilo que nós vemos. Nós vivemos apenas aquilo que está diante de nós. E colocamos expectativas em coisas, em pessoas, e somos frustrados. Mas ele colocou a sua expectativa em Deus. E quando nós colocamos a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus, nós não seremos confundidos, não seremos frustrados. Pelo contrário, a palavra do Senhor se cumprirá nas nossas vidas e a sua bênção será sobre as nossas vidas. Porque de repente, ele poderia muito bem ficar ali atrás daquelas cortinas, ou ser apenas um rei modesto. E essa era a visão natural. Mas Deus tinha algo sobrenatural. O rei maior de todos os tempos. Eu estou falando hoje para pessoas que estão aqui, que estão vivendo uma visão natural. Você está vivendo e direcionado por aquilo que está diante dos seus olhos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você precisa viver uma visão sobrenatural. Você veio aqui nesse lugar pedir uma bênção, mas Deus está dizendo que Ele será a sua bênção.
Você saiu da sua casa dizendo: Deus, eu estou orando para casar. Deus não apenas vai te dar um casamento, como também vai fazer com que esse casamento seja bênção na vida de outras pessoas. Você saiu de casa dizendo: hoje é o meu último dia. Deus está dizendo: hoje é o primeiro dia de uma nova história. O Senhor Deus Todo-Poderoso está escrevendo novas histórias nesse lugar, daqueles que vão passar a viver uma visão sobrenatural, uma visão que está além da nossa vista, que está além do nosso alcance, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele já fez, Ele já está lá na frente, Ele já está lá na frente esperando a sua atitude de fé. Nós precisamos então, queridos, conectar a nossa fé ao Deus Todo-Poderoso. Eu sei que muitas vezes as distrações, as lutas, elas tiram totalmente o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vontade de estar com Deus muitas vezes. Mas nós precisamos tirar os nossos olhos dessas coisas e enxergar aquilo que está do outro lado. Enxergar o cumprimento da promessa. Enxergar que hoje você está por trás das cortinas, mas amanhã você estará glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Hoje você está vivendo cabisbaixo, triste, sem direção, mas amanhã a glória de Deus descerá sobre a sua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Para finalizar, Deus não vai lhe dar apenas um milagre. Ele vai fazer você viver um milagre. Uma coisa é você vir aqui, passar 7 semanas, Deus me abençoou, tchau Deus. Outra coisa é Ele morar aqui dentro. Outra coisa é Ele morar no trono do seu coração. Vai vir luta? Vai. Vai vir tribulação? Vai. Mas sabe o que é que Ele diz? Ah, como é bom ouvir a voz do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. Eu sou teu Deus. Eu não te esqueci. Eu não te esqueci. Eu não te esqueci. O que você está vivendo agora é apenas o processo para que eu te prepare, para que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, viva além das expectativas. Viva pela camada, pela visão do sobrenatural. É esse Deus que está nesse lugar. É esse Deus poderoso que está impulsionando os nossos corações para que nós possamos direcionar o nosso olhar para o trono da graça, para o trono do Deus Todo-Poderoso, para aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Curve sua cabeça. Cante esse louvor nessa noite.